Então, agora sim, nós estamos gravando, né? Mais uma vez, boa noite, bem-vindos para todos. Vamos finalizar o nosso conteúdo sobre tutela provisória. Então, vou compartilhar com vocês a última parte daquele material dos slides. São somente 2 slides, olha, na verdade 3 slides, para a gente encerrar o conteúdo de tutela provisória. E com isso, fechar esse nosso bate-papo de tutela provisória, para efetivamente adentrarmos nos procedimentos especiais. Isso, se a gente parar para pensar e acompanhar a evolução do conteúdo, nós estamos absolutamente no prazo, né? Era para termos trabalhado toda a tutela provisória no primeiro bimestre, não deu tempo porque nós tivemos aquelas situações de internet, aquele caos todo aí que vocês puderam acompanhar. Então, com essa situação, a gente acabou tendo prejuízo em relação a algumas aulas. Mas nada que não se recupere. Com a aula de hoje, a gente fecha a tutela de evidência e já parte a partir da próxima aula amanhã, falando sobre os procedimentos especiais. Quero pontuar também que estávamos, eu e um amigo professor, falando de vocês e ouvi falar muito bem de vocês, tá? Você que é uma turma que esse meu amigo tem gostado de dar aula. E de fato também falei muito bem porque vocês é uma turma que eu realmente gosto de trabalhar. Vamos então, deixando a puxação de saco, a ladainha de lado, vamos falar do nosso conteúdo, né? Nós trabalhamos então desde o começo do nosso bimestre, a partir do artigo 294, o início da tutela provisória, teoria geral da tutela provisória, depois falamos sobre teoria geral das tutelas de urgência, lá no 300, 301, 302, falamos da tutela de urgência satisfativa autônoma, que não está prevista no Código, falamos da tutela antecipada, falamos da tutela cautelar. Então, esse intervalo de artigos que nós estudamos até o momento, ele começa no 294, além de todas as outras coisas que nós fomos acrescentando, relembramos algumas questões de competência, a gente foi relembrando várias coisas, né? E vai até o artigo 310. Falta falarmos do último artigo de tutela provisória, que é o artigo 311, que é a parte chamada de tutela de evidência. Então vamos entender, tutela de evidência, pessoal, não é uma novidade no Código de 2015. Na verdade, a tutela de evidência ela já existia no Código anterior, no Código de 73. Então é um equívoco, e é um grande equívoco, esse discurso, que não é um discurso tão incomum assim, das pessoas sustentando que tutela de evidência é uma novidade trazida pelo atual CPC. E isso não é verdade. A tutela de evidência ela era prevista no artigo 273 do Código Revogado, no inciso 2. O 273, inciso 1, falava da tutela antecipada de urgência, tutela antecipada, e o 273, inciso 2, falava de tutela de evidência. Não tinha tantas hipóteses, era uma só. Na ação monitória que a gente vai estudar, os procedimentos especiais, nós temos ali um tipo de tutela de evidência também, que já existia no Código Revogado. Então, em suma, tutela de evidência não é uma novidade do CPC de 2015. Estabilização da tutela antecipada antecedente é. E só. Quando a gente pensa em tutela provisória, nós temos duas novidades, pensando em toda a tutela provisória que o CPC de 2015 trouxe. A primeira novidade, tutela antecipada poder ser antecedente, que antes não existia isso. E segunda novidade, a estabilização. No resto, nós tivemos mudanças pontuais, acréscimos, aumentos, mas não novidade de institutos novos. O artigo 311, ele então nos apresenta 4 hipóteses de tutela de evidência, sendo que essas 4 hipóteses, elas a gente vai estudar uma por uma, cada uma dessas hipóteses. Primeira coisa que você precisa entender, jovem, primeira coisa que você precisa entender, sem sombra de dúvidas, é o fato, deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, porque senão vai ficar apitando essa coisa. Pessoal dos professores no grupo da FAP estão querendo montar
um churrasco clandestino. Então, estou denunciando os professores da fábrica. A gente já fez um, tá? Escondido, inclusive. Todos os professores que não aceitaram porque estavam com receio da quarentena, a gente montou um grupo à parte, que é segredo, mas agora não é mais segredo, né? Porque eu estou falando para você e estou gravando a aula. E aí fomos os que estavam com vontade de participar desse churrasco. Agora estão querendo agitar para fazer um outro churrasco. A Fabiola, que não foi no primeiro, que está neurótica, agora até bateu palma porque ela quer ir. Deixa eu fechar aqui, porque eu sou curioso, né? Eu vou ficar olhando essa jossa. E aí não funciona. Vamos lá. Então, o artigo 311 ele nos apresenta essas 4 hipóteses da tutela de evidência. Vamos dar uma olhada no caput, porque ele nos explica e nos dá elementos que são importantes. Sabe? É muito importante a gente dar uma olhada no caput. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Presta atenção aqui no tio. Tutela de evidência, presta atenção, tá? Tutela de evidência é uma tutela antecipada sem urgência. Tá? Isso é uma dica. Talvez você não vai encontrar tão simplificado dessa forma. Vou até escrever isso aqui para você. Tutela de evidência representa uma antecipação dos efeitos da tutela sem a demonstração da urgência. Ou seja, sem o periculum in mora. Atenção aqui. O que a tutela de evidência faz, jovem? Ela vai pegar o provimento final do processo, aquilo que a pessoa deseja lá no final, no todo ou em parte, não importa, e vai permitir que a parte tenha acesso ao provimento final imediatamente, com uma tutela provisória, por meio de uma liminar. Mas é porque tem um risco? Não, não tem risco nenhum. Não tem urgência. Na tutela de evidência, se antecipa o provimento final porque algumas coisas são evidenciadas no processo, são constatadas no processo e não há a menor necessidade de demonstração de perigo ou de risco, porque se eu tiver perigo ou risco, eu peço a tutela antecipada normal, que é muito mais fácil de eu conseguir. Tutela de evidência não deixa de ser mais difícil, né? Então, se eu tenho essa circunstância do risco ou do perigo, eu vou para a tutela antecipada. Tutela de evidência entenda isso, eu vou bater nessa tecla, por mais que eu esteja sendo repetitivo. O objetivo da tutela de evidência é antecipar o provimento final, no todo ou em parte, igual na tutela antecipada, mas aqui eu não tenho que demonstrar perigo, eu não preciso do risco, não tenho a menor necessidade de demonstração de risco ou de perigo, eu só antecipo o provimento final. Ah, professor, mas então estou antecipando sentença? Não necessariamente, porque ela pode ser revogada, né? Ela pode ser reversível, porque ela não deixa de ser uma tutela provisória. Mas tutela de evidência é uma tutela antecipada sem urgência, em que eu estou entregando agora, imediatamente, o provimento final, porque algumas coisas são observadas no processo, foram constatadas no processo. Essa é a ideia básica que nós temos em torno da tutela de evidência. O nosso ponto de partida, tá? Vamos dar uma olhada, então, nas hipóteses do 311. Temos 4 hipóteses. Inciso 1. Está chegando gente aqui. Ficar caracterizado. Então, 311. E só esperar chegar aqui. Artigo 311. Inciso 1. Ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Inciso 2. As alegações de fato, elas puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Inciso 3. Inciso 3 da tutela do artigo 311. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob combinação de multa,
Inciso 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas hipóteses. Então, de novo, porque chegou a gente agora, a tutela de evidência, para que você entenda, ela pode ser entendida para simplificar como uma possibilidade de antecipação do provimento final, de entrega imediata daquilo que a pessoa busca como resultado final do processo, sem a demonstração da urgência. Então, nós estamos falando de uma tutela antecipada sem urgência, sem periculum in mora. Primeira situação, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Jovem, isso é lindo. E lindo num tanto que eu espero que você consiga imaginar a lindeza que é essa jossa. Por quê? Porque nós estamos acostumados com um processo que, repetida e reiteradamente, arrebenta com o autor, arrebenta com o credor e beneficia da maneira mais insana e pornográfica possível o devedor, o réu. Em muitos momentos nós podemos observar isso no processo. Então, a gente sabe que duração razoável do processo é um dos mitos existentes no direito, né? É uma das lendas que nós possuímos. Imparcialidade é a outra, é a segunda. Então, mas duração razoável do processo é uma dessas lendas que a gente escuta falar que existe no processo, que a coisa vai andar realmente, que todo mundo está muito preocupado em fazer o seu processo chegar ao final, e que vai decidir rapidamente, que o parecer do Ministério Público também vai vir rápido, enfim. A gente escuta falar sobre isso e a gente tende a acreditar que essas coisas realmente funcionam. É claro que tem gente que faz isso e trabalha muito bem, mas a gente sabe que tem gente que não faz isso. E que, até mesmo pela quantidade de processos existentes no judiciário, acaba sendo muito difícil garantir que os processos tramitem em um prazo razoável. Isso é realmente algo complicado. O problema é que quem suporta a demora do processo é o autor. Porque pensa comigo, vamos imaginar que a Ana entrou com uma ação contra o Bruno. Porque o Bruno deve para a Ana R$ 5.000, nosso exemplo. Gente, se a Ana entrou com ação contra o Bruno, é porque ela provavelmente já tentou receber do Bruno de todas as maneiras administrativas possíveis. Ela deve estar vencido há um tempo. E ela já ligou, já cobrou, já esperou. O Bruno já prometeu que vai pagar no dia tal, que vai receber um cheque, enfim. E ela está sendo enrolada, de certo modo. Intencionalmente ou não. Não estamos analisando o dolo do devedor aí. Isso nem faz parte da percepção nossa no processo civil, num primeiro momento, pelo menos. Porque daí a gente estaria falando de má fé, efetivamente, né? Mas está sendo enrolada. E aí ela entra com a ação, e se o processo demora, ela está sendo enrolada, além de estar sendo enrolada pelo devedor, está sendo enrolada pelo judiciário. Porque se ela demorar 5 anos para ter uma sentença e conseguir pôr as mãos no dinheiro, o que não é difícil de acontecer, ela, além do tempo que ela esperou mais 5 anos para receber. E quem sofreu as consequências dessa demora, de um crédito que ela sempre teve? Só a Ana, a autora. Quando eu estou numa situação em que eu olho para o processo e eu verifico que o réu está de sacanagem, sabe aquela contestação porca? Aquela contestação que não tem cabimento, que você percebe que é Ctrl+C, Ctrl+V, aquele modelão de contestação que nem está adequado com a versão que foi apresentada na inicial. Só está ali para cumprir formalidade, não dar revelia. Ou você percebe que a outra parte está só enrolando, só querendo ganhar tempo. Embarga de declaração de tudo. Pedido de reconsideração de determinação de audiência. De tudo se manifesta. É uma palhaçada. É o inciso 1. Se eu sou parte do processo, verifico que o outro lado
está abusando do direito de defesa, fazendo defesa ruim, ou apresentando coisas que não têm o menor sentido para aquilo que nós estamos discutindo, suscitando elementos que não são relevantes, ou só para ganhar tempo, eu peço uma tutela de evidência. Eu falo, olha, juiz, eu entrei com ação pedindo isso. O réu está abusando do seu direito de defesa. A contestação está uma piada. Claro que eu não vou falar isso, mas você está para você entender. Recorre de tudo. Eu já vi processo, já participei de processo em que a parte embargou de declaração 5 vezes da mesma decisão. Até que na quinta levou um fumo, né, uma catracada, parou. E assim, o mesmo embargo, palhaçada total, né? Juiz, me dá agora aquilo que eu estou pedindo, porque esse processo pode demorar para chegar ao final. Então já me dá aquilo que eu quero. Antecipa para mim esse provimento. Imediatamente, mas você tem uma urgência, vai acontecer alguma coisa se você não ganhar agora? Não tem urgência nenhuma. Mas é sacanagem só eu suportar as consequências da lide. Que o réu suporte também. Ele já me enrolou até agora que ele suporte a demora da lide. Porque se eu faço essa inversão de peso processual, tiro o benefício da demora sobre o réu e coloco esse benefício sobre o autor, o réu não tem mais interesse que o processo demore. Na verdade, ele pode ter até interesse que esse processo termine rápido, porque na sentença ele pode reverter a decisão. Eu posso ter uma improcedência. E para o autor, é ótimo que julgue rápido também. Quando eu tenho uma tutela de evidência, com base no inciso 1, isso pode até favorecer o andamento do processo, porque para o réu não é vantajoso que isso aconteça. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu, uma situação que seria possível uma tutela de evidência com base no inciso 1 do 311, mas que não foi feito. Então, era uma ação contra uma operadora de telefone. E o que acontece? O escritório da empresa de operadora de telefone, que eu não me lembro se era Oi, se era TIM, se era Vivo, também não importa. Ele juntou a contestação, mas juntou a contestação errada. Na verdade, os nomes estavam certos das partes, mas o modelo que o advogado usou não tinha nada a ver. Era uma ação que estava falando sobre negativação indevida e a contestação que foi juntada foi sobre cobrança de serviços não contratados. Então se equivocou, são muitos processos que eles recebem, fez merda, isso acontece, é uma questão de tempo para fazer merda. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava no fórum, faz tempo já isso, e aí um conhecido meu, um colega que trabalhou comigo uma época como estagiário, depois a gente tinha se formado, os dois já com a OAB, e aí ele comentando sobre um advogado da cidade, bem mais velho, OAB, menos de 10 mil, assim, o cara que está advogando há mais de 40 anos, assim, mas é cada bobagem que já fez fulano, vai descendo o cacete. Aí eu disse para ele assim, falei, fulano, a gente só não fez essas bobagens porque não deu tempo ainda. Tá? Porque isso vai acontecer. Claro que a gente não quer que aconteça, vai fazer de tudo para que não aconteça, mas ninguém está isento ou alheio de que aconteça um erro. Ninguém. Absolutamente ninguém. Eu não me lembro agora, porque tanta gente que eu acabo conversando durante o dia, mas teve uma... Eu não sei se foi alguém da turma de vocês, ou da turma do sexto, ou de outra faculdade que me ligou um dia desesperado. Desesperado, porque tinha perdido um prazo do escritório. E o dono do escritório, né, o advogado patrão, estava querendo enforcar a criaturinha. Tá, calma, respira. Vamos ver o que dá para fazer, o que dá para salvar. Daí dei umas orientadas e, no princípio, você ficou mais sossegado, ficou mais tranquilo. É uma questão de tempo fazer uma merdinha ou outra. Claro que fazer grandes cagadas aí não pode, né? Mas uma bobagem ou outra acaba acontecendo, né? Se confundir e tal, faz parte. A gente tenta não fazer. Se você me perguntar, já perdeu o prazo? Não. Mas quer dizer que isso nunca vai acontecer? Não, se acontecer, eu vou responder por isso. Simples assim. A gente faz de tudo para que isso não aconteça, né? Bom, essa é a situação do 311, inciso 1. Então, nós temos essa verificação, né, que uma defesa insubsistente,
o réu que apresenta uma defesa insubsistente, que ele não continue se beneficiando dela. Tá? Então, que não haja, que a gente consiga inverter essa dinâmica e essa forma de enxergar o processo, trazendo um pouco de benefício para o autor também, e não colocando isso só sobre o réu. Nesse exemplo que eu dei, bom, a contestação não tinha nada a ver com a inicial. Nada a ver, era caso de pedir tutela de evidência. Ah, Vossa Excelência, é que nesse caso já tinha deferido a liminar para tirar o nome do Serasa, era a questão da indenização, que eu poderia, inclusive, até mesmo pedir a que fosse antecipada a indenização. Eu vou comentar com vocês um exemplo de um processo de um cliente meu, em que eu consegui uma tutela de evidência. Qual foi a situação? Vou comentar com vocês a situação desse processo que envolveu uma tutela de evidência, para que vocês consigam visualizar essa situação na prática. Esse é o inciso 1. Inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, na hipótese do inciso 2, meus caros, né, nós temos aqui situações em que, se é uma matéria exclusivamente de direito e as questões fáticas são provadas suficientemente por documentos, eu não tenho necessidade de uma audiência, eu não tenho necessidade de testemunha ou de depoimento pessoal, tá? Os documentos são suficientes para demonstrar as alegações fáticas, eu posso pedir tutela de evidência. Ou a minha tese, ela está baseada em uma súmula vinculante ou em um precedente do STF ou do STJ, né? Precedente, salvo engano, 976 e 1036 do CPC, nós vamos ter a figura dos precedentes. Então, se eu tenho uma tese já firmada em julgamento de casos repetitivos, já tem um precedente consolidado, né? E os tribunais, eles vão atualizando essa questão dos precedentes e publicando. O meu argumento, a minha tese, a minha pretensão tem total relação com esse precedente, com essa súmula. Ou todos os meus argumentos estão demonstrados documentalmente, suficientemente demonstrados. Eu posso pleitear uma tutela de evidência. Aí você poderia me perguntar, mas então, professor, se é assim, por que o juiz não julga de uma vez? Julgamento antecipado, artigo 355. Porque ele ainda não está com a cognição exauriente formada. Ele ainda não se sente seguro o suficiente para produzir o julgamento antecipado. Ele quer oportunizar a outra parte para que ela apresente algum outro documento na sua defesa, por exemplo, para que ele se manifeste sobre aquilo que eu juntei, enfim. Se o juiz, porque ele poderia, se ele achasse, não, já tenho certeza, a tese do autor está igualzinho o entendimento do STJ ou do STF. Isso é caso, inclusive, se a tese do STJ for contrária, é caso de improcedência imediata, lá do 332. Mas se está de acordo com a tese do STF, ele poderia julgar. Mas daí a gente não vai falar de tutela de evidência, aí a gente está falando de julgamento antecipado, que é outra coisa. São opções que nós temos dentro do processo. Na tutela de evidência, entende-se que o processo ainda não está maduro para julgamento, mas ele possui elementos dentro da cognição sumária, a gente já falou sobre isso lá atrás, para antecipar o provimento final, ainda que não haja urgência, ainda que não haja perigo. Essas são as hipóteses do inciso 2. Inciso 3. Se tratar de pedido rei persecutório. O que é pedido rei persecutório? Rei persecutório ou ação rei persecutória é aquela ação que está relacionada com alguma coisa, com algum bem, com algum objeto. Tá? Então, aqui nós estamos falando de um pedido que busca pegar alguma coisa, pegar algum bem. Fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. O inciso 3 é a tutela de evidência no contrato de depósito. Qual é a situação aqui? Preste atenção, é bem tranquilo isso. Vamos imaginar que eu tenha 2 motos. E eu vou ficar um tempo, vou sair com uma moto minha, vou viajar e ficar uns dias fora. E como a minha outra moto acaba descarregando bateria e tal, eu faço um contrato de depósito e deixo na casa de um amigo meu,
para que ele fique com a minha moto, cuidando para mim durante esse tempo. Vou ficar lá um mês fora, batendo perna de moto, e ele fica com a minha moto até para ligar de vez em quando, não tem problema usar, enfim. Beleza, contrato de depósito tem que ser gratuito, né? O contrato de depósito por classificação. Fui viajar, voltei para Arapongas. Cheguei na casa do meu amigo e falei: ô fulano, tudo bem? Como é que foi? Tá, então, já cheguei só para pegar minha moto. Falou assim: eu estou usando ela, não consigo te devolver agora. Mas a questão não é consegue ou não consegue, né? O combinado, porque o contrato de depósito pode ser inclusive verbal, mas nesse caso, prova documental tem que ter. Então, tem que ter esse contrato de depósito escrito. Combinado isso, previsto no contrato eu chegando, você me devolve. E se você teve algum gasto com a moto para abastecer, claro que não para você usar, né? Mas sei lá, qualquer coisa, eu vou te ressarcir se precisar arrumar alguma coisa. Mas eu quero minha moto agora. E ele, não vou te entregar a moto. Falar, vai. E ele não me entrega a moto. Eu não estou autorizado a invadir a casa dele. Ingresso com uma ação, fazendo uso do contrato de depósito, querendo a moto, que o juiz me entregue a moto. Isso é uma ação repersecutória. Eu tenho um contrato de depósito. E demonstro para o juiz, olha, eu tenho uma moto, foi entregue para esse infeliz, né? Já quase soltei um, e tinha que entregar para esse infeliz, ele não quer me devolver. Está indo contra o combinado, isso é um absurdo. Peço que Vossa Excelência me conceda uma tutela de evidência para que a moto me seja entregue imediatamente. Manda o oficial de justiça lá, pega a minha moto e me devolve. Agora. Não quero esperar o final do processo para que isso aconteça. Aí você poderia falar assim, por que você não faz uma tutela antecipada? Porque eu não tenho urgência nenhuma, eu tenho outra moto parada. Por que eu preciso de duas? Não tem como eu andar com duas. Não vou transformar a moto num carro. Então eu ando com uma, eu ando com outra. Então, urgência, não tenho. E não é no nosso exemplo, não seria uma situação que eu estou com medo dele destruir minha moto. Então não tem risco, não tem perigo. Não estou precisando da moto. Mas não interessa, a moto é minha, eu quero ela comigo. O que eu vou fazer com ela, ainda que eu colocasse fogo na moto, mas eu quero a moto comigo. Tutela de evidência. Se eu não tenho urgência, eu faço uso, então, da minha outra possibilidade, que é a tutela de evidência. É a situação do inciso 3. Inciso 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Aqui é o seguinte, a gente está falando de uma tutela de evidência pautada no ônus da prova. O ônus da prova é previsto no artigo 373 do CPC. Então, o autor tem que comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O réu, 3732, tem que comprovar os fatos extintivos, modificativos do direito do autor. E aí? O autor apresentou uma petição inicial, porque a 4 é do autor, né? Muito top. E com todas as provas documentais necessárias e suficientes. E o réu, na sua defesa, não cumpriu bem seu ônus da prova. O autor se aproveita disso e fala: quero tutela de evidência. Quero uma tutela de evidência, me antecipe imediatamente, porque, de fato, a minha petição inicial está fodástica. Então, para que eu vou esperar até o final? Lembrando, se eu tenho risco, se eu tenho perigo, eu vou para a tutela antecipada. Se eu não tenho risco, eu vou para a tutela de evidência. E aí vem o parágrafo único. Por que eu deixei em vermelho o 2 e o 3? Porque nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz pode decidir liminarmente. Ou seja, se a parte pede uma tutela de evidência nas hipóteses 2 e 3, o juiz não precisa ouvir a outra parte. Ele pode imediatamente já decidir, deferir ou indeferir a tutela de evidência. Nas hipóteses do inciso 1 e 4, ele, antes de se pronunciar sobre a tutela de evidência, ele é obrigado a ouvir a outra parte. Aí vai aplicar o artigo 10 do CPC, lá da parte geral. Tá? Cuidado com isso, isso é pegadinha boa de prova de concurso, tá? Incisos 1 e 4, o juiz tem que ouvir a outra parte antes de se pronunciar sobre a tutela de evidência. 2 e 3, ele pode, não é que ele vai, ele pode decidir liminarmente. Recurso cabível em face de qualquer tutela provisória é, artigo 1015, agravo de instrumento. Tá? Prazo para interpor recurso, 15 dias. Contados da intimação, sempre, né? Da comprovante da intimação, da comprovação da intimação. Para a gente fechar a nossa conversa de hoje, eu vou te dar um exemplo que aconteceu num processo que eu cuido, ainda não terminou, porque ainda não saiu sentença dele. Na verdade, saiu sentença, mas o banco embargou de declaração.
uma vez negado, embargou a segunda vez. Agora está concluído para o segundo embargo de declaração sobre a sentença. O meu cliente, ele tinha um carro e vindo da cidade dele aqui para Arapongas, ele foi assaltado, foi roubado. Então, lá no meio do caminho, perto de Mandaguari, ele foi rendido, isso num sábado, de dia. Foi rendido e deixaram ele a pé e levaram o carro dele embora. Diante disso, ele entregou o carro numa boa, tinha seguro, ligou para a seguradora. Quando ele liga para a seguradora fala assim, seu seguro foi cancelado, porque não foi feito o pagamento da última parcela do seguro. Então, essa era a situação. E aí ele foi verificar no banco, o seguro que ele contratou era débito em conta, ele já tinha pago o seguro daquele ano, mas ele trocou o carro, na troca de carro ele fez um endosso, porque ele comprou um carro mais caro, e aí para fazer a cobertura desse carro, o endosso foi dividido em 4 parcelas, ele pagou as 3 primeiras, a última não foi compensada, porque quando o banco tentou debitar, o valor do seguro não tinha saldo na conta, e aí não debitou. E aí depois, quando entrou saldo, o banco não debitou mais. O curioso, jovem, é que ele tinha 2 seguros contratados nesse banco. 2 seguros contratados. Um numa Estrada e outro numa Ranger. O seguro dos 2 bateu para cobrar e não tinha saldo, voltou. Aí depois, logo quando entrou dinheiro, tentaram de novo o seguro da Estrada, e aí pagou, mas o da Ranger não tentaram. E é claro que a desgraça sempre acontece, do jeito maior, o carro que ele estava era a Ranger, e foi a Ranger que foi furtada, que foi roubada. E não se tentou mais debitar esse seguro. Ele não foi notificado, para ele estava tudo certo, ninguém tentou contato. E então o banco negou a cobertura securitária. Ele tinha perdido, então, o veículo que ele tinha comprado há pouquíssimo tempo. Ingressamos com uma ação contra a seguradora, com base em alguns entendimentos dos tribunais, uma petição inicial bem grande, essa ação tramita lá em Jandaia, uma ação com várias discussões, e inicialmente eu pedi uma tutela antecipada. Por que eu pedi inicialmente uma tutela antecipada? Porque naquele momento, o meu cliente estava sem carro. Porque, por mais que tinha sido debitada a estrada era um carro do sítio que ficava na mão de uma pessoa que trabalhava lá, enfim, de outro parente. E ele estava totalmente sem carro. E precisava do carro porque trabalhava para fora, assim, né? E na tutela antecipada, diante dos argumentos que foram ali apresentados, eu queria que o banco depositasse o valor da cobertura, do prêmio, imediatamente, para que ele pudesse comprar um carro e a gente deixava em garantia uma chácara, por conta da reversibilidade, se tiver que ter uma indenização, enfim. O juiz negou e disse que não havia urgência. O motivo da negativa do juiz foi a verossimilhança, ele reconheceu a verossimilhança, o fumus boni iuris, mas não há periculum in mora, não há urgência. Por quê? Porque o infeliz do meu cliente colocou na apólice que o carro dele ele não usava para trabalhar. Provavelmente para deixar o valor mais baixo. E isso ele fez no endosso, ele não fez na apólice. E eu não percebi que no endosso tinha esse detalhe, que na apólice não tinha. Falei, ok, então já que não tem urgência, tem evidência, porque ele reconheceu que tem verossimilhança. Apresentei a tutela de evidência. A outra parte se manifestou, não foi suficiente, o juiz deferiu, foi depositado o dinheiro para ele. E ele, de fato, sacou e colocou as mãos no dinheiro muito antes, porque o processo está indo para 2 anos já, mais de 2 anos, e ele já colocou a mão no dinheiro lá atrás, e ainda não tem, e a sentença saiu agora, coisa de 1, 2 meses. Isso se não tiver recurso. Tutela de evidência. Então, nós temos essa possibilidade de antecipar o provimento final sem a necessidade de demonstrar a urgência. Tudo bem? Acho que é bem mais tranquilo, né, a gente falar de tutela de evidência, principalmente com os exemplos. Quando a gente fala nessa inversão, né, acho que acaba ficando bem, bem prático. Pelo menos eu acho. Tudo certo? Acompanhou, entendeu? Muito obrigado, Roberto, única alma. Os demais infelizes me respondam, cambada.
Coisa feia não responder pra gente. Entendeu, Leonardo, criaturinha? Sim, Tiso. Tem que ficar chamando por nome. Menos de um minuto, eu preciso sair. Já a gente retoma para fazer a vista de prova, para resolver a prova juntos. Já voltamos. Até daqui a pouco.